Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Que louvor, irmãos. Oh, glória. Isso, né? Pavarotti aqui da nossa igreja. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Deus abençoe, irmão Antônio. Foi bênção, viu? Irmãos, hoje eu quero contar uma história para os irmãos. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido em algum treinamento por aí. Se você já ouviu, parabéns, você vai ouvir hoje novamente. Se não ouviu, né? Existe uma primeira vez para tudo. Eu ouvi essa história essa semana e ela me fez lembrar de dois ensinamentos que a Bíblia nos traz. Então eu quero contar para os irmãos e trazer aos irmãos esses ensinamentos que, quando eu ouvi, sabe, me veio ao coração. Um fazendeiro, caminhando ali dentro da sua fazenda, ele encontrou uma pequena águiazinha que tinha caído do ninho. E ele pegou essa águia, levou para a casa dele e colocou junto com as galinhas. E aí, convivendo ali com as galinhas, o processo natural da vida é o crescimento. E aquela águia ela foi crescendo, e como estava junto com as galinhas, ela foi se comportando como uma galinha. Então, ela ciscava como uma galinha, arrancava a minhoca do chão como uma galinha, e todos na fazenda consideravam aquela águia uma galinha, porque o comportamento dela era de uma galinha, de tanto a convivência. E aí, um naturalista resolveu fazer uma viagem, né? E esse homem conhecia espécies de animais, anatomia animal, comportamento animal, e passeando ali naquela fazenda com aquele homem, o homem recebeu muito bem o fazendeiro, chamou ele para conhecer a fazenda, mostrou as vacas, e aí levou ele para ver os cavalos, o chiqueiro dos porcos, e era porcos até umas horas, e conheceu tudo na fazenda, e por último foram no galinheiro. E aí aquele naturalista olhou espantado para o fazendeiro e falou assim: o senhor não sabe que essa águia aqui é uma águia? Aí o homem falou: eu sei, mas ela não é uma águia, ela é uma galinha. O homem falou: não, ela é águia, porque ela tem coração de águia, ela nasceu para ser águia. O rapaz falou: não, ela é uma galinha, ela se comporta como uma galinha, ela age como uma galinha. O homem falou: não, ela é águia, porque ela tem coração de águia. E aí o naturalista falou: o senhor me permite fazer um teste para eu provar para você que ela é águia? Ele falou: fica à vontade. Aí no outro dia, logo cedo, eles levantaram, foram lá no chiqueiro das galinhas, pegaram a águia, aí se afastaram um pouco, e aí aquele homem jogou a águia para cima. Ela abriu a asa, voou um pouco, olhou para o naturalista, olhou para o fazendeiro, olhou para o chiqueiro das galinhas e foi para o chiqueiro das galinhas. E o fazendeiro quase morreu de rir. Ele falou: não falei para você que é uma galinha e não é águia? Ele disse: é águia, porque ela nasceu para ser águia e tem coração de águia. O senhor me permite fazer mais um teste? Ele falou: faça quantos você quiser, fique à vontade. Aí no outro dia cedinho, eles levantaram cedo e foram lá na casa principal, subiram na parte mais alta da casa, e antes do sol raiar, eles estavam lá em cima daquela casa muito alta. E o homem levantou a águia, jogou a águia para cima, e ela voou um pouco mais, olhou para aqueles dois em cima da casa, olhou para o chiqueiro das galinhas e adivinhou, voltou para o chiqueiro das galinhas. E o fazendeiro quase cai de cima do telhado rindo daquele homem. Falou: eu já não te falei que ela é uma galinha? O homem disse: o senhor me permite só mais um teste? Ele falou: faça quantos você quiser, eu já falei. Ele falou: então amanhã nós vamos fazer um teste diferente. Então eles acordou muito cedo, pegaram aquela águia e foram andando, passaram pela fazenda, pela floresta, e começaram a subir uma montanha. E já quando o dia estava querendo raiar, eles estavam na montanha mais alta que cercava aquela fazenda. E o homem pegou aquela águia e quando ia levantar ela já se debatendo, né, com medo, e o homem dando risada, falando: não estou te falando que isso é galinha,
isso não é águia? Ele falou, é águia porque tem coração de águia. E ele virou a águia para o nascente do sol. E quando os raios do sol penetrou nos olhos daquela águia e ela teve aquela visão de cima, aquela visão celestial, houve uma mudança no coração daquela águia. Aquele coração que batia como um coração de galinha começou a bater mais forte. Começou a bater mais forte. O sangue dentro daquela águia começou a pulsar como nunca tinha pulsado. Os olhos daquela águia se abriram como nunca tinha se aberto antes. E antes do homem soltar ela já foi abrindo as asas, querendo voar. E quando o homem soltou, ela voou. Cada vez mais alto, cada vez mais rápido, cada vez mais alto, cada vez mais rápido. E desapareceu naquele céu azul. Houve uma transformação naquela águia que ninguém sabe explicar. Quando os raios do sol atingiu a retina daquela águia. E quando eu ouvi, irmãos, eu lembrei de dois ensinamentos bíblicos que a Bíblia traz para a gente, né? Tem um que é o seguinte: Deus ele se apresenta para nós como uma mãe águia, não sei se os irmãos já observaram isso na Bíblia, e nós somos seus filhotes. E a Bíblia também nos ensina que nós não devemos nos conformar a esse mundo. Amém? Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos quem somos. Às vezes, nos esquecemos de que natureza nós somos. Esquecemos quem é o nosso Pai e, às vezes, esquecemos a nossa origem. Às vezes, por conta das dificuldades, dos problemas, as tristezas que nos apertam de um lado, apertam do outro, faz com que nós esqueçam quem foi que nos chamou um dia. Então, irmãos, porque nós nos esquecemos daquele que nos chamou, às vezes nós começamos a agir como aqueles que estão à nossa volta. Nós começamos a imitar aqueles que estão à nossa volta. O problema é que a maioria daqueles que estão à nossa volta, eles agem como se não houvesse solução, como se não houvesse salvação. Eles agem como se não houvesse mais esperança. E quando a gente começa a imitar essas pessoas, nós começamos a agir como elas agem. Não vos amoldeis a esse mundo, não tomem a forma desse mundo, ou não tomem a forma do mundo, não entrem na forma do mundo, tornando-se igual aos demais, mas transcenda as formas do mundo, se transformando, irmãos, e se deixando ser transformado pelo Espírito Santo. Ter uma mente transformada, como diz Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ter uma mente transformada é nadar contra a correnteza desse mundo. Efésios, no capítulo 2, versículo 2, diz assim que em outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo. Ou seja, para onde o mundo queria nos levar, nós éramos guiados, nós éramos levados segundo o curso desse mundo. O mundo levava nós para onde nós queríamos, para onde ele queria nos levar, aliás. Só que a direção que esse mundo anda é uma direção para longe da presença de Deus. É uma direção contrária à vontade de Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos da conversão, da mudança de direção, mudança de atitude, né? Mudança de ações e mudança de pensamentos, para nós nadar contra a correnteza desse mundo, não se deixar levar, não imitar aqueles que estão à nossa volta. Quando eu falo mundo, eu falo desse sistema mundano maligno que tão de perto nos rodeia. O mundo, irmãos, ele tem uma forma, e ele quer colocar você dentro dessa forma. Ele quer te conformar à imagem dele, para que todos tenham uma mesma mente, um mesmo pensamento, uma mesma ideologia, para que todos ajam de uma só forma, tenham o mesmo pensamento.
Só que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas o mundo, ele quer nos moldar a sua própria imagem e semelhança. O encargo desse mundo, irmãos, é nos tornar parecidos com Ele, afastados de Deus, vivendo como galinhas, não é verdade? Babel, ela é um modelo na desobediência e na tentativa de moldar os homens à imagem e semelhança do mundo. Em que sentido? Na terra de Siná, quando o povo se reuniram ali, tinha um homem chamado Nimrod. A Bíblia diz que ele era poderoso caçador diante de Deus. A expressão correta é aquele que enfrenta Deus na cara a cara, né? Aquele que se opõe a Deus cara a cara. E Nimrod, ele teve uma ideia. Ele falou assim: para que a gente se espalhar por toda a terra? Vamos nos reunir num só lugar. Porque se Deus se levantar novamente contra ele, todos nós juntos, a gente consegue resistir contra ele. E eu tive uma ideia: vamos fazer tijolos, vamos fazer uma forma, vamos pegar o barro, vamos amassar bem, colocar dentro dessa forma e vamos fazer uma torre. E os irmãos sabem que o barro é uma representação do homem, né? Que Deus modelou o homem ali do pó da terra. E fizeram uma forma, e todo o barro que entrava nessa forma saíam todos iguais, todos da mesma forma, do mesmo tamanho, né? Esse é o modelo que o mundo quer para nós, nos conformar à sua imagem. E a ideia deles era o seguinte: Deus falou que não vai destruir novamente a terra com dilúvio, mas vai que ele muda de ideia. Você confia nele? Ele já fez isso antes, e se ele resolver fazer de novo, o que será de nós? Vamos fazer uma torre tão alta que, se vier um dilúvio novamente, sobe na torre e a gente se salva. Essa foi a ideia. Esse é o pensamento, irmãos, do ser humano buscando salvação fora de Deus, do ser humano que não confia em Deus, do ser humano que se rebelia contra Deus. Agora, os irmãos acham que caberia todo mundo em cima daquela torre, né? Irmãos, quando nós procuramos viver fora de Deus, né, procurar salvação fora de Deus, isso é uma tolice. Não há salvação, não há vida fora de Deus. E esse foi o pensamento com que eles construíram Babel, construíram aquela torre ali. E em vários momentos na história do povo de Deus, o mundo tentou mudar o comportamento e a mente do povo de Deus, no Egito, até em Canaã, Babilônia, e no decorrer da história, na história da igreja, várias pessoas quiseram mudar o comportamento e as ações da igreja, do povo de Deus. O mundo sempre está tentando tirar de você aquilo que você nasceu para ser. Só que por mais que o mundo tente mudar você, quem você nasceu para ser, a hora vai chegar em que os seus olhos serão abertos, os seus olhos brilharão novamente com o brilho do sol da justiça, que raiará sobre a sua vida. E como diz a Bíblia, você se renovará e subirá com asas como de águia, porque o sol da justiça brilha sobre aqueles, irmãos, que nasceram para ser águia, e nós seremos transformados. Não ficaremos, se há alguém aqui nessa condição, ciscando como galinha, porque você não nasceu para ser galinha. Você não é da terra, você é do alto. Você nasceu para o alto. Você não nasceu para ficar aqui na terra. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmãos, Deus, como eu já falei, Ele se apresenta como sendo uma águia mãe, e nós como seus filhotes. Eu quero ler um texto aqui. Se o Pedro puder pôr aqui para a gente, fica melhor. Êxodo 19:4, Pedro. Rápido, hein? Eita Deus! Ali, vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia,
e vos trouxe a mim. Já já os irmãos vão entender melhor. Quando a águia, irmãos, ela quer ensinar os seus filhotes a voar, a primeira coisa que ela faz, ela se afasta do ninho e ela começa a bater as asas. E o vento da asa da águia começa a desmanchar aquele ninho. E desmancha todo aquele ninho, tira todo o conforto que há para os seus filhotes. Porque se eles ficarem no conforto, jamais eles vão querer voar. Eles vão ficar ali, né, naquele confortavelmente. Então ela começa a bater a asa para tirar o conforto dos seus filhotes, para começar a ensinar eles a voar. Depois que ela desmancha o ninho, tira todo o conforto, o próximo passo é fazer com que eles pulem do penhasco, porque a águia ela faz o seu ninho num paredão, né, muito alto. Então agora ela precisa forçar seus filhotes a pular e aprender a voar. E alguns pulam e conseguem na primeira vez já abrir a asa e voar. Outros não, pulam e caem como se fosse uma pedra. Cai. Porém, antes desse filhote chegar no chão, a águia ela dá um rasante e ela vem por baixo do filhote, coloca ele sobre a sua asa e o leva. E faz todo o processo de novo, até que ele aprenda a voar sozinho, né? A se virar sozinho. Deus disse assim: sabem como eu carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe a mim. Pedro, mais um versículo, Deuteronômio 32, 11. Isso, aí ó. Como a águia que incentiva seus filhotinhos e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas, ou asas, dependendo da tradução dos irmãos. Ou seja, irmãos, as pragas do Egito eram o vento das asas de Deus, tirando todo o conforto que havia ali no Egito, porque Deus queria ensinar o seu povo a se virar sozinho. Deus queria ensinar o seu povo a voar. As pragas ali no Egito era o vento de Deus batendo, porque Deus queria tirar o seu povo daquele conforto. Deus queria levá-los aonde eles nunca tinham ido. Deus queria fazer com que eles fossem aonde eles jamais imaginassem que seria possível. Deus despertou o seu povo, irmãos, assim como a águia desperta os seus pintainhos para voarem quando chega a hora. E Deus, Ele quer nos despertar também. E Deus, Ele quer abrir os nossos olhos. Só que às vezes, irmãos, nós estamos tão confortáveis no nosso ninho, que o vento de Deus sopra, Deus está batendo a asa, e nós nos agarramos com toda a força naquele ninho, porque nós não queremos deixar que aquele ninho se desmanche. Falta de confiança em Deus, queridos. E aí nós nos agarramos com toda a força, porque nós achamos que se aquele ninhozinho ali é tudo, sabe? O nosso mundo se resume ali. E nós não confiamos em Deus, que enxerga muito mais longe, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e os pensamentos deles muito maiores do que os nossos. E nós, às vezes, por falta de confiança em Deus, ficamos presos naquele ninhozinho e não abrimos mão de jeito nenhum. E o vento de Deus sopra para tentar nos levar, irmãos, aonde você nunca chegaria, sabe? Fazer você voar tão alto quanto você nunca chegaria, ou conhecer as profundezas do mar de maneira que você nunca conheceria. Mas para isso você precisa sair do ninho, para isso você precisa abrir as asas e confiar em Deus. Imagine, né? Até lembrei agora, quando Deus tirou o povo do Egito, imagine que seja aquela queda do penhasco. E quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, é como se fosse um chão muito próximo ali, que eles falaram: nós vamos morrer, Moisés, por que tu nos tirou de lá para morrer aqui? E Deus falou: continue marchando. Deus falando: eu estou carregando vocês sobre as minhas asas, vocês não vão morrer.
Então, precisa confiança em Deus para nós deixarmos o nosso conforto e nos saltar. É um salto de confiança na presença de Deus. No Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu, e a igreja estava confortável ali naquele ninho chamado Jerusalém, né? Um conforto danado. Então, novamente, Deus mandou um vento para acabar com o conforto que havia ali em Jerusalém. Levantou Saulo de Tarso como um furacão ali, um vendaval perseguindo o povo de Deus, e aí a igreja voou, a igreja, começou a pairar pelas regiões ali em volta, Samaria, Judéia, né? E foi até os confins do mundo depois disso. Deus precisou tirar o povo do conforto para que eles voassem, para que eles corressem por todo o mundo e levassem a palavra. E Paulo, irmãos, ele falou uma frase, deixa eu lembrar aqui, Atos, né, que às vezes os nomes são também. Atos 16, 19, Paulo disse assim: pelo quanto, ó rei Agripa, na defesa dele, não pude ser desobediente à visão celestial. Vamos ler, irmãos? O irmão já pôs a minha irmã ligeiro. 26, meu irmão. O irmão, não põe não? Como nós não abrimos a Bíblia hoje, vamos ler na Bíblia, irmãos? 26, irmão, vamos ler. Vamos ver, irmãos, que visão foi essa que Paulo teve? É melhor, não é? Paulo teve uma visão e ele disse: pelo quanto, ó rei, não pude ser desobediente à visão celestial. No 19, né, que eu falei? Isso, 26, 19. Paulo diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que visão foi essa que ele teve, irmãos? Versículo do 15 ao 18. Vou ler para os irmãos. Então eu perguntei: quem é, Senhor? Os irmãos lembram onde aconteceu isso, né? Atos 9, quando ele teve a visão do Cristo glorificado. Engraçado, irmãos, né? Antes de eu ler, é que Deus abriu de tal forma a visão de Paulo que ele ficou 3 dias cego. Só que enquanto os olhos físicos dele, irmãos, estavam fechados, os olhos espirituais dele abriram de forma que nunca mais se fechou. Então ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse, ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que em mim viste, olha só, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te enviei, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. É isso que a visão celestial faz, irmãos. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E diante disso ele disse: eu não pude ser desobediente, ó rei, a essa visão. Glórias a Deus. Quem tem, irmãos, quem tem essa visão nunca mais será a mesma pessoa, mas será transformado para sempre. Como diz aquele hino, tem um hino que diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, qualquer lugar, clama pela glória, a glória de Deus. É isso, irmãos. Quem teve essa visão, irmãos, nunca mais será a mesma pessoa.
coisa daquele que pisou no santo dos santos, e nunca mais ele vai ser a mesma pessoa, será transformado para sempre. Quem teve essa visão, irmãos, pode estar aonde for, sempre vai haver um clamor dentro de você para estar na presença de Deus. Glória a Deus. Quando Deus toca, como foi no caso de Jacó, irmãos, ou quando Deus abre os olhos, como foi no caso de Paulo, nunca mais você anda da mesma maneira, e nunca mais você vai olhar como você olhava. Quando Deus toca, o seu interior ele é mudado, nunca mais você será a mesma pessoa. Deus tocou em Jacó, Jacó nunca mais andou da mesma maneira. Deus abriu os olhos de Paulo, nunca mais Paulo foi o mesmo. Mas Paulo foi mudado para sempre. Deus ele tem uma forma, Deus ele tem um modelo, e nós precisamos entrar nessa forma de Deus e deixar que Ele nos molde a sua própria imagem e semelhança. E esse modelo, irmãos, é Jesus. Jesus é esse modelo. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. O pastor hoje aqui assim, não foi, pastor? Nós precisamos ser parecidos com Jesus. A obra do Espírito Santo em nós, irmãos, é fazer com que Cristo cresça em nós, de tal forma que nós venhamos dizer: vivo não eu, é Cristo que vive em mim. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Essa é a vontade de Deus, irmãos, que viemos chegar à estatura de varão perfeito. E só tem um que é perfeito, é Jesus. E a obra do Espírito Santo é fazer com que nós chegamos nessa estatura. Então Deus, no início, os irmãos sabem que Deus modelou o homem, mas o inimigo, irmãos, apertou tanto esse homem, amassou de um lado, amassou do outro, de tal forma que esse homem perdeu a sua imagem e perdeu a sua semelhança. E o inimigo apertou até deixá-lo da forma que ele queria. O homem sem a imagem, sem a semelhança de Deus, mas da forma que o inimigo queria. E então Deus fez uma outra forma. Não é heresia, peraí que eu vou explicar. Deus ele fez uma outra forma, a qual, irmão, quem entrar nela, o inimigo não tem mais o poder de modificar a sua essência, de tirar aquilo que Deus te deu. A primeira forma de Deus se chamava Adão, porque todos aqueles que procedessem de Adão seriam semelhantes a Adão. É tanto que quando ele tem um filho depois da queda, é dito: e gerou a Sete conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu sequência todos que nasceram depois de Adão, a imagem e semelhança de Adão. Agora a segunda forma que Deus preparou é Cristo. Porque aqueles que são gerados de Cristo, eles são parecidos com Cristo. Eles são geração de Deus. Aqueles que são gerados de Cristo, irmão, são semelhantes a Ele. Como diz João, 1 João 2:3-2, diz que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Quando Ele vier, assim como Ele é, o veremos, e nós seremos semelhantes a Ele. Porque nós fomos gerados na forma de Deus, nós fomos conformados à imagem de Cristo. E Deus quer, irmãos, que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Não será assim, irmãos, mas imaginemos, não será assim. Se houvesse uma fila para entrar no céu, o porteiro do céu faria apenas uma pergunta: de que forma você é? De Adão ou de Cristo? Independente da resposta, o porteiro diria: porque aqui só entra aqueles que são conformados à imagem de Cristo. Amém? Por isso, irmãos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo opere em nós. Nós precisamos permitir, irmãos, que nós venhamos ser conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Não podemos, irmãos, deixar que o mundo
influencie a nossa mente, influencie nas nossas atitudes, na criação dos nossos filhos. Mas precisamos a cada dia, pelo poder do Espírito Santo, ter a nossa mente transformada, ter a nossa mente renovada, deixar com que os raios do sol da justiça penetrem no nosso ser, penetrem, irmãos, nos olhos do nosso coração, da nossa mente, e nós venhamos ser criados e transformados pelo poder de Deus. Amém, irmãos? E é só isso que eu tenho para passar para os irmãos hoje. Agradeço a oportunidade. Os irmãos fiquem com essa palavra e Deus abençoe a vida de cada um. Amém?